Questão número 5. Um pai deu aos seus 3 filhos tudo o que tinha na carteira. Para cada filho, ele deu R$2 a mais do que a metade que deu ao filho anterior. Qual é o valor que esse pai possuía na carteira? Então ele joga as 5 alternativas: R$12, R$20, R$28, R$32 e R$44. E quer que você identifique qual é a alternativa correta. Então vamos lá. Vamos equacionar o nosso problema. Então ele diz assim, que o pai tinha na carteira um certo valor. Então, você não sabe qual é o valor que o pai tinha na carteira. Aliás, essa é a pergunta, né? Quanto que ele tem na carteira? O texto informa as 5 possibilidades de resposta. Na primeira alternativa, R$12. Na segunda alternativa, R$20. A terceira alternativa, R$28. A quarta alternativa, R$32. E a última alternativa, R$44. Nosso objetivo é determinar quanto que o pai tinha na carteira. Bom, o texto informa também que ele pegou esse valor e repartiu entre seus 3 filhos. Então, vamos fazer aqui uma representação. Filho número 1, filho número 2, filho número 3. Então, ele pegou o total que ele tinha na carteira e repartiu entre seus 3 filhos. Ele poderia simplesmente ter pego esse valor total, dividido em partes iguais, mas ele resolveu fazer diferente. O texto diz assim: para cada filho, ele deu R$2 a mais do que a metade que deu ao filho anterior. Então aí vai exigir de você um pouquinho de criatividade, um pouquinho de imaginação. Nós temos 3 filhos que nós queremos identificar quanto recebeu cada um. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o primeiro filho recebeu uma quantia X qualquer, que eu não sei quanto. Segundo o texto, o segundo filho vai receber R$2 a mais do que a metade recebida pelo anterior. Então vamos por partes. Primeiro, se o anterior recebeu X, metade disso é X sobre 2. Só que o segundo filho, de acordo com o texto, ganhou R$2 a mais do que essa metade. Então, em termos práticos, ele está recebendo metade do anterior mais 2. Ele recebeu R$2 a mais do que a metade do anterior. Perfeito? Muito bem. Se você quiser dar uma simplificada aqui, o mínimo aqui é 2. Então nós vamos encontrar, lembrando que embaixo aqui do 2 nós temos o valor 1. 2 por 1 dá 2, vezes 2, 4. Então, essa é a quantia recebida pelo segundo filho. X mais 4 sobre 2. Agora vamos para o terceiro filho. E a regra continua a mesma. Ele vai receber metade do anterior, acrescido de R$2. Ora,
Se o anterior recebeu x mais 4 sobre 2, o terceiro filho vai receber metade disso. Então, aqui um parênteses. Se eu tenho um valor e eu quero encontrar a metade é dividir por 2. Quando eu quero encontrar a metade de algo, eu divido esse algo por 2. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 2. É assim que nós aprendemos. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar pelo inverso. E na multiplicação pelo inverso, você vai encontrar 4. Porque numerador vezes 1 dá o numerador, e 2 vezes 2 dá 4. Então, quando eu falo em metade disto, equivale a dizer x mais 4 sobre 4 mais 2. Porque é o R$2 a mais do que a metade. Perfeito? Muito bem. Se você quiser juntar tudo, o mínimo aqui é 4. 4 por 4 dá 1, que multiplica x mais 4, mais, aqui no denominador nós temos o valor 1. 4 por 1 dá 4, vezes 2, 8. Então, nós temos x mais 12 sobre 4. Então, nós temos representados aqui o quanto ganhou o primeiro, o quanto ganhou o segundo e o quanto ganhou o terceiro. Perfeito? Muito bem. Se nós juntarmos as 3 partes, se eu pegar o que o filho número 1 ganhou, somar ao do número 2 e somar ao do número 3, vai ter que me dar o total que o pai tinha na carteira. Afinal de contas, o texto diz que ele pegou toda a quantidade de dinheiro que ele tinha na carteira e dividiu entre os 3 filhos. Então, é evidente que se eu juntar essas 3 partes, tem que dar o total. Portanto, vamos fazer o seguinte. Suponha que o total seja o valor y qualquer. Aí você fala, mas por que você não coloca x? Porque o x eu já usei aqui. Se eu colocar x aqui, vai ficar parecendo que o que o pai tinha na carteira foi dado tudo ao filho número 1. Então, eu sou obrigado a atribuir uma segunda letrinha. No caso, eu atribuo a letra y. Portanto, nós teremos que o valor de y será o do primeiro filho, mais o valor do segundo filho, mais o valor do terceiro filho. Perfeito? Muito bem. Então, se nós dermos uma ajeitada aqui, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, né? Você sabe que aqui embaixo é o número 1. Então, o mínimo entre 1, 2 e 4 é o próprio número 4. E aí você faz, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 por 1 dá 4, vezes x, 4x. 4 por 2 dá 2, 2 que multiplica x mais 4. Então, você vai dobrar. Vai ficar 2x mais 8. 4 por 2 dá 2, vezes x, 2x. 4 por 2 dá 2, vezes 4, 8. Mais 4 por 1 dá 4, que multiplica x mais 12. Isso quer dizer, então, que o nosso valor de y será 4 e 2 dá 6, mais 1, 7. 7x, mais 8 com 12, 20. Dividido por 4. Lembrando que x representa a quantia recebida pelo primeiro filho,
e que Y representa o total na carteira do pai. Ora, nós estamos diante de um problema aí, porque eu não tenho nem o valor de X e nem o valor de Y. Então, essa é uma questão que você tem que jogar com as regras do jogo. Ou seja, eu tenho as minhas respostas aqui. Eu sei que uma delas será o valor, o resultado do meu exercício. E que essas respostas representam o valor do Y. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar cada alternativa dessa e vou testar na nossa equação, que é y igual a 7x mais 20 sobre 4. Por exemplo, na letra A, fala-se em R$12. Então, eu vou testar a letra A. No lugar do y, que é o valor que eu procuro, eu vou colocar 12. Então, nós vamos colocar aqui 7x mais 20 sobre 4. Ora, se nós passarmos o 4 para lá, 4 vezes 12, 48, igual a 7x mais 20. Se nós passarmos o 20 para lá, 48 tirando 20, forma-se 28. De onde nós vamos concluir que o valor de x será 28 sobre 7. E 28 sobre 7 corresponde a 4. Então, se nós considerarmos que o pai tinha R$12 na carteira, o primeiro filho vai receber R$4. O segundo filho vai receber R$4 mais 4 sobre 2, que daria 8 sobre 2, 4. E o terceiro filho vai receber 16 sobre 4, que também é 4. E nós vamos perceber que fecha com o texto do exercício. Porque, olha só, o segundo filho recebeu R$4, que é metade do anterior, metade de 4 é 4, sobre 2, que é 2, mais 2, formando 4. E que o terceiro também recebeu metade do anterior, mais 2. A metade de 4 é 2, com mais 2, forma 4. Então, a alternativa letra A já é a resposta do nosso exercício, porque ela fecha com todo o texto. A soma 12, a soma das 3 parcelas dá 12, e cada filho recebe metade do anterior mais 2. Então, isso é muito comum em provas de concurso público, onde o aluno tem que jogar com as alternativas. Alternativa desse problema, alternativa letra